Bom, gente, mais um vídeo aí pra tentar, né, eu perdi o meu canal mesmo que eu tinha, né, pra quem não sabe, então eu meio que tô fazendo uns vídeos parecidos do que eu tinha e vi que tá dando um pouco certo, né. Bom, mais ou menos aqui tentar explicar um pouquinho que eu tô fazendo um canal de finanças focado no público de renda bem baixa mesmo, e principalmente o público que nem eu, que tem família, que muda toda a dinâmica de guardar dinheiro quando você tem família e mulher. Tá, resumindo, que era o meu vídeo que eu tinha feito, né? Pra imitar meio aquelas pessoas que agora estão fazendo vídeo. Abaixa aí, Gabriel, por favor. Tipo, né? A pessoa fala que tem uma certa idade, subemprego. Cara, pra vocês verem como que as pessoas gostam de reclamar de tudo. Hoje eu vejo muitos certos empregos como oportunidade, dependendo do local, sabe? Pela minha experiência que eu adquiri, né, em vários lugares diferentes. Eu vejo um lugar, por exemplo, um lugar caído, e eu falo, cara, a minha mentalidade de pobre seria, mano, esse lugar aqui não serve mais pra nada, tá falindo. A minha mentalidade de empreendedor, a minha mentalidade de riqueza, o que ela pensa? Cara, eu posso mudar esse lugar, eu posso agregar valor, meu conhecimento, e posso fazer o que esse lugar está precisando para vender. Pelo meu conhecimento, por eu já ter sido patrão, tudo. Agora, resumidamente, o que eu quero falar? Que as pessoas hoje, o que importa é os famosos clickbait, né? Que é uma mensagem impactante dentro do vídeo, não tem nada a ver com isso. Ou muitas vezes as pessoas mentem. Eu vivo com 500 reais, eu vivo com 800 reais. Mas aí você vai ver que não é bem nem possível ela viver com isso, pelo aluguel, luz, comida. Mas as pessoas gostam de mentirinha, né? E todo mundo tá chutando o pau da barraca na CLT, mas mal sabem eles que na maioria dos países não tem direito que tem no Brasil. A gente critica o Brasil, xinga o Brasil, mas quem critica a CLT é quem não sabe como que ela funciona direito. Como você pode usar ela a seu favor. Ser dono é a melhor coisa, mas não é tão simples assim como as pessoas imaginam. Quando você é dono de verdade, tem que ser responsável por funcionário, tem que pagar conta, tem que pagar escritório de contabilidade, tem que tirar o prolabore, que é o lucro do lucro, que é uma coisa que muitas pessoas quando trabalham não sabem disso. Então, resumindo, esse vídeo aqui é meio que pra zoar um pouco, porque eu vejo que as pessoas hoje elas estão muito, meu Deus do céu, cara, elas estão perdendo a noção das coisas, eu acho. Elas estão perdendo a noção do ridículo. Elas estão querendo muito, mas não se profissionaliza, não tem o que oferecer e quer ganhar muito. Ninguém mais quer trabalhar. Eu sempre fui um funcionário exemplar, um bom funcionário, e mesmo assim nunca durei muito emprego. Por quê? Porque a minha cabeça é um pouco diferente, sabe? Eu quero mudar o que eu vejo, eu quero poder mudar. Mas muitas vezes você esbarra com uma gerência muito limitada, uma gerência que tem, ou uma liderança que tem medo de você tomar o lugar dela. Se ela perceber que você tem potencial, uma coisa que eu falo é nunca mostre muito potencial perto de líder, principalmente por causa que o cargo é muito próximo do seu. Não é tão difícil de ser líder. E você nunca queira ser melhor do que seu líder ou mostrar que é superior a ele, porque ele vai fazer de tudo para te derrubar. A não ser que você tenha a gerência muito próxima, o gerente goste de você, aí se você mostra o serviço para o gerente. Mas sempre toma cuidado com a liderança, porque a liderança, para tentar te derrubar, é muito fácil. Tirando isso, o que eu queria falar? Eu tenho 45 anos, estou desempregado e estou fazendo vídeo de finanças. Parece irônico, mas só não é irônico porque eu sei meio que o caminho das pedras, né? Eu sei como eu já tive 2 negócios, eu fali, mas não quer dizer que eu seja fracassado. Até porque se eu já tive negócio, alguma capacidade eu tive. Tive sorte, tive ajuda de Deus, mas tive uma entrega, tive uma total decisão que naquela hora eu ia assumir o risco. Que naquela hora que eu vi a oportunidade passar, eu falei, cara, é agora. Eu arrisquei, eu me capacitei, eu tive ajuda muito grande de Deus, de como saber lidar com uma coisa que era muito maior do que o que eu tinha no conhecimento na época. Então, o que eu quero dizer? Hoje eu estou numa situação até endividado, inclusive, porque eu tive que fazer dívida para poder não passar fome. Foi muito complicado, eu fiquei doente, para quem não sabe também. É uma coisa que eu tento explicar, porque hoje eu sou uma pessoa extremamente diferente. Eu fiquei 1 ano quase parado. Eu fiquei aí uns 5, 6 meses ficando 20 horas deitado por dia, não queria fazer nada, tá com depressão, ansiedade e síndrome do pânico.
E eu vejo que muitas pessoas, quando você tenta falar desse assunto, elas não querem que você dê uma solução, porque parece que é mentira. Elas querem usar aquilo como muleta. A depressão e a ansiedade viram uma muleta. Se eu falo que eu melhorei, eu não conseguia andar, eu não conseguia fazer nada. Não, não é possível. Ah, é só com remédio. Eu vou falar exatamente o contrário, que o remédio ele ajuda a menor parte. É que nem uma frase de Thomas Alva Edison, né, que é o inventor da lâmpada, né, que fala da transpiração, do esforço, é 90% transpiração e 10% inspiração. Eu vou falar que para você melhorar da depressão e ansiedade é a mesma coisa, é 90% de esforço seu e 10% remédio. Mas as pessoas querem uma pílula mágica, tipo 99% do remédio, o resto é... Não, é a sua mente, é o seu corpo, você vai ter que reprogramar sua mente, os seus hábitos, sua cabeça, entre outras coisas. Mas não é o foco aqui no vídeo agora, porque eu tô vendo que muitas pessoas elas estão meio que mostrando o que é ser um vendedor que engana idoso. Esse clickbait. Eu já fui vendedor, eu posso falar que as maiores vítimas de vendedor é idoso, porque idoso tem crédito fácil e idoso compra tudo que você vender para eles compram, mesmo não sabendo. Em vez de você ser um vendedor honesto e tentar vender, às vezes, ou tentar criar uma necessidade que também não é errado, de uma coisa que ela nem precisa, mas você pode tentar vender, que ela vai precisar. Não, você quer empurrar garantia estendida, quer empurrar uma coisa que a pessoa não consegue nem entender o que ela está fazendo. E isso é o que estão fazendo com esses clickbait, essas coisas idiotas. Ai, CLT isso, CLT aquilo, eu tenho não sei quantos anos, reinventei minha vida, eu pago... Mano, aí você vai ver, por exemplo, tem um canal, o cara parece um... Não, é feio o que eu vou falar. Cara, o jeito que o cara fala, pela minha experiência, eu aprendi a ler pessoas, eu consigo saber. O jeito que o cara fala é daqueles caras, sabe aqueles caras que mexem com rolo? E você sabe que a pessoa que fica fazendo muito rolo, né, querendo ou não, é sempre que tenta passar a perna em outra pessoa. Aí o cara falando assim que eu ganho R$800 por mês, que não sei o que, mas de repente agora eu arrumei emprego que eu tô ganhando 3. Ah, mas agora eu tô vivendo com R$5.000. Aí o cara mora numa favela que não é demérito nenhum, mas o cara fala que tem um patrimônio de mais ou menos, aí ele recebe R$800 por mês de dividendo. Para quem entende o mínimo de finanças, sabe que para você receber 800 de dividendo, você vai ter que ter de 80 a 100 mil reais guardado para pegar os juros, que é 1% ao mês quase, que é muito difícil. Mano, aí o cara quer dar uma de gostosão, quer dar uma de que sabe investir. Se o cara fosse o bambambam do investimento mesmo, o cara usava esse dinheiro, o cara mora na favela, barraco é barato. Quer multiplicar a renda dele? Usa uma parte para poder comprar uns 2 barraquinhos em aluguel por uns 400, 500 reais. É uns 20 mil. O cara mesmo falou que é uns 20 mil reais na onde ele mora, um barraquinho, cara. Com cozinha, sala e banheiro. Mano, aí você vê que mentalidade de jirico, né? E tá ganhando 800 por mês achando que é muito, segundo ele, o que eu acho que é mentira. Aí, pô, faz uma loja lá, aluga um comércio lá e investe uns 10 mil reais entre reforma e coisas pro negócio, né? Aparelho, não sei o que lá, e mais uns 5 mil de capital de giro. Sobrou ainda pro cara uns 60, 70 mil. Ainda pega e, já que o cara quer mostrar que é empreendedor, pega e começa a montar, já que ele mora numa favela, que é um lugar que é carente de mão de obra. Vejam que o local tá precisando, então aí abre uma padariazinha, bar eu sou meio contra, porque eu não gosto, mas abre tipo um botequinho com salgado, aí de noite faz lanche. Mano, isso que é empreender. Empreender não é só guardar dinheiro. Guardar dinheiro é a última coisa que você vai fazer antes de saber todo o seu diagnóstico financeiro, entendeu? Quando eu comecei a ter negócio, é isso, cara. Você quer investir, você quer alavancar o seu patrimônio. Cachorro é fogo, cara. Então, resumindo, gente, eu quero falar esse vídeo exatamente para essas pessoas que só dão desculpa. Ai, meu Deus do céu. Ou a pessoa acredita em tudo. Ai, eu sou CLT. Cara, eu conheço muita gente que começou de... Muita gente não, mas algumas pessoas que começaram de empacotador e viraram gerente, cara. Como? Claro, tem pessoas que fazem coisa errada. Às vezes você é obrigado a fazer vista grossa e fingir que não tá vendo o que é errado. Para quem tem um pingo de alma e caráter, às vezes não compensa. Mas é possível subir honestamente. É possível, mas sim, você galgar. O meu pai trabalhou na Eletropaulo, cara, por 27 anos. Ele teve... Você vê a carteira dele, quantas promoções, quantos cursos ele teve que fazer.
E para vocês exemplificarem, para vocês o que eu quero dizer. O salário do meu pai, no começo da carreira dele e nos últimos salários, o meu pai aumentou mais de 10 vezes o salário dele. Para vocês terem uma ideia, no mesmo lugar, ele subiu quase que no último nível onde ele podia chegar. Para vocês terem uma ideia, e ele foi subindo, fazendo curso, ele saía cedo, chegava em casa tipo saía 6 da manhã, chegava 11 da noite. Você imagina, por quase 30 anos, cara, a gente teve, não posso reclamar, eu tive uma boa educação, um bom lazer, tudo do bom e do melhor. Mas meu pai não existia, eu não via quase meu pai, só fim de semana. Mas sabe, é isso que eu tô falando. E aí hoje a pessoa quer botar banca, eu trabalho em dois. Cara, isso não é viver, sabe? Hoje eu falo por experiência própria. É melhor se matar agora para tentar fazer um curso, uma faculdade ou até mesmo um concurso público e ter um bom emprego e ganhar bem e não ter que se matar, do que ter 2 empregos e não ter vida, entendeu? A mentalidade de pobre é incrível como ela afeta as pessoas. Eu tenho 2 empregos, trabalhador. Cara, até quando você... Agora, se você é novo, está começando a vida agora, mas mesmo assim eu falaria, trabalhe, mas estude. Estudar é muito mais importante, cara. É muito mais importante. Para você agregar conhecimento, agregar valor ao que você está fazendo. Então essa de só ficar guardando dinheiro, cara, dependendo da idade da pessoa ainda, quanto mais velha, você já está meia idade ou passou disso. Do que adianta agora você querer juntar dinheiro? Não vai mudar a tua vida. Agora, eu tenho 50 anos e estou guardando dinheiro. Ou eu tenho 50 anos e quero fazer um concurso ou fazer uma faculdade. Pesquisa as faculdades que empregam depois de uma certa idade. Tem. A campeã vai ser medicina e enfermagem. Medicina é fora da realidade de muitos, mas cara, você vai mudar sua vida para sempre. Vai ganhar no mínimo 10 conto por mês sem fazer. Ficar no consultório lá, fora as consultas, tudo, você tem que pensar assim. Ou advogado também, que não é uma coisa muito estressante, é uma coisa mais de boa. Depende de você, entendeu? Depende do que você quer, de onde você quer chegar. Mas se você não mudar sua mente, você vai sempre ser aquela pessoa que acha que está pensando alto, mas não, só guardar dinheiro não vai te alavancar seu patrimônio. Vai demorar muito, vai demorar muito. É bom você ter dinheiro guardado, é bom você ter uma graninha lá quando você está apertado, mas ficar pensando em dinheiro para quando se aposentar, meu filho, é bom. Mas é muito melhor você tentar mudar de vida agora, porque depois de 50 anos vai ficar cada vez mais difícil. Claro, tem pessoas que conseguem passar em concurso público com mais de 50, com 50 e poucos, dependendo da idade máxima, tudo. É uma coisa que eu vou pesquisar muito também, para poder estar falando, porque eu acho uma coisa muito interessante. Mas aí hoje em dia as pessoas querem só sucesso na internet. Fazer um vídeo bombar, depois não. Pra mim, se você não puder passar um conhecimento útil ou agregar algo à vida de alguém, adianta ficar fazendo vídeo mostrando o corpo, que nem muita mulher hoje em dia faz, mulher com 5, 10, 300 filhos. Nossa, a rotininha delas lá, ninguém pode falar nada porque elas estão certas em tudo, entendeu? Eu aprendi a duras penas, cara, que quem gosta de você, às vezes faz uma crítica construtiva. Não, mas tudo a gente acha que é pra atingir a gente. Cara, eu não conseguia falar, eu era tímido, eu era uma pessoa extremamente tímida. Hoje, o quanto eu consegui melhorar, olha, eu tô com esse vício de linguagem. O quanto eu consegui melhorar, eu chego em qualquer lugar, eu consigo puxar assunto assim que nem eu acredito, cara, sabe? E uma pessoa bem humorada, uma pessoa bem articulada, meu Deus do céu, isso é o convívio. Uma pessoa bem articulada, ela muda o ambiente, é como se fosse aquela luz que chega nas trevas e ilumina tudo, sabe? A pessoa que ela sabe articular, sabe conversar, é uma pessoa que abre muitas portas, uma pessoa que consegue muitas vezes inibir conflito, resolver problema, entendeu? Então é uma coisa que você tem que aprender a agregar valor, você tem que aprender a melhorar a sua fala, em vez de você ficar só querendo ficar vendendo na internet, ou vir com aquele papinho, sabe? Aqueles papinhos meio, aquela pessoa meio que assim, que fala assim, sabe? É tipo carioca, sabe como é que é daquela desperto. Senhor, sabe? Então, gente, eu quero mostrar que é possível, eu estou numa situação complicada, mas queria mostrar um pouco de bom humor, que com força de vontade, eu estou desempregado, eu estava doente, eu estou lascado, que é possível, e eu quero mostrar isso no meu canal, eu quero mostrar tudo que eu vou tentar fazer para meio que sair de onde que eu tô. E a primeira coisa, gente, não adianta, não é porque você tem depressão, ansiedade,
Não adianta se fazer de coitadinho, se fazer de vítima, que isso não tem cura. Ai, você não sabe o que aconteceu comigo? E vocês sabem o que aconteceu comigo? A minha vida foi um turbilhão de altos e baixos que eu nem sei como eu estou vivo ainda. Na verdade eu sei, né? Se não fosse Deus, eu não estaria mais vivo mesmo. Essa aqui é a verdade. Então as pessoas falam que acreditam em Deus, são pessimistas, só falam que Deus vai ajudar, mas elas ficam só pessimistas, reclamando da vida, reclamam de tudo. Ai, que não sei o que, daí fica chorando picuinha na internet, os outros dão dinheiro. Cara, pode ter certeza que isso não é Deus, você sabia? Quando é Deus, Deus vai te dar trabalho. É isso que Deus vai te dar. Deus vai te dar trabalho. Deus não vai te dar um canal multimilionário. É como uma coisa que eu uso muito, quando Eliseu, uma viúva estava com um filho doente, o Eliseu curou o filho dela, mas depois ela falou que não tinha nada para comer, e a última coisa que ele pediu, que ela tinha para comer, era uma porção de farinha lá, e depois ela ia sentar e morrer com o filho se desse para ele, mas ela deu. O que ele fez? Ele falou para ela: me dá todos os potes que você tem aí. Ele foi começar a dar azeite, depois ele pegou e deu para ela vender. Ele não deu dinheiro para ela, ele não deu comida para ela, mas ele deu um meio dela se sustentar. E Deus faz exatamente isso. Só que as pessoas hoje em dia falam, elas querem um Deus que te dá a comida ilimitada, a comida na boca. Não é o Deus que está na Bíblia. Esse Deus que estão vendendo é outro Deus. Não é o Deus verdadeiro da Bíblia. Então eu queria mostrar exatamente isso, que eu não tenho todas as ferramentas, mas muito do que eu aprendi na vida eu posso ensinar. E se você aplicar, mesmo hoje eu estando por coisas erradas, eu nunca imaginei que eu ia ficar doente e ia me lascar como eu me lasquei, que realmente... Mas eu tive negócio, eu aprendi a empreender, eu aprendi a analisar as pessoas, eu aprendi a me comunicar melhor. Tudo isso foi tentativa e erro. Então eu quero que vocês vejam o vídeo com carinho, comentem se possível, dê like, não só vejam o vídeo. Porque a minha história, eu espero um dia poder fazer um livro, porque a minha vida foi muito legal. Em muitos aspectos eu vacilei muito, eu demorei muito para amadurecer, mas eu cresci, sabe? Eu fiz escolhas erradas, mas quando eu decidi crescer, eu cresci de verdade. E eu queria que todo mundo entendesse que todo mundo vai errar, todo mundo vai tropeçar, todo mundo às vezes nasce numa situação desprivilegiada, mas você pode mudar a sua vida, se você quer de verdade, se sua mente, sabe? É uma coisa que eu uso muito, que eu também já fui atleta. A mentalidade de atleta, a mentalidade militar, a mentalidade de um guerreiro, é uma coisa impressionante. E que eu quero até, inclusive, abordar em outros vídeos, porque, nossa, se você estudar a mentalidade de um cavaleiro da tábua da Idade Média, de um samurai, sabe, a mentalidade deles era uma coisa blindada, eles tinham um certo objetivo, um certo código de conduta, e eles abraçavam aquilo. Eu quero abordar a mentalidade de grandes líderes, como que certos líderes faziam milhares morrerem por uma causa que muitas vezes nem viam aquela causa, que é o poder do carisma, de uma pessoa poder conquistar as pessoas sem fazer esforço nenhum. Hoje as pessoas são chefes, são líderes, entre aspas, eles querem simplesmente ter poder sobre as pessoas, eles não querem incentivar, eles não querem mostrar como fazer, eles não querem que alguém seja tão bom quanto eles para poder um dia substituir eles. As pessoas só têm o poder e o título e usam, e não conseguem cativar uma equipe para um maior. Poxa, a gente está trabalhando aqui, todo mundo só reclama do salário, todo mundo mais não vê como que é a vida do patrão, como é difícil ser patrão, como que às vezes o patrão está tirando do dele para poder o funcionário não ser demitido. Eu aprendi com o meu patrão isso, que foi o ex-patrão que eu tive. Era um cara, foi que me ensinou muito, e eu aprendi com ele. Muitos não gostavam dele, mas ele gostou de mim por causa que eu era diferente das outras pessoas que trabalhavam para ele. Ele era um cara muito bonzinho e confiava muito nos outros. E ele percebeu que as pessoas que ele mais dava confiança eram as que mais apunhalavam ele pelas costas. Bom, gente, é isso. Eu meio que expliquei mais um pouquinho da minha vida para tentar reerguer o meu canal que eu perdi por burrice, que tá muito gostoso. Os vídeos mesmo me ajudaram muito, por causa que eu comecei a ler muito mais, voltar a ler, que eu sempre gostei, escrever. Uma coisa meio didática que é mostrar na lousa. Gente, dá um like, se inscreve no canal, me dá uma forcinha, me ajuda a bater 50 inscritos pelo menos em uma semana. Porque eu faço, sabe, eu faço é uma dedicação tão grande que eu tô tendo, que não é fácil. Às vezes eu fico horas estudando um assunto, lendo, e você sabe que o melhor jeito de aprender é você ler, estudar e repassar e ensinar.
é a maneira mais fácil de fixar o assunto para qualquer coisa. É você meio que dar aula, meio que seja para você. Eu agradeço aí se alguém puder ver até o final, que é meio chato, mas ajuda muito para aumentar também as horas, porque eu já tenho um outro canal maior que eu larguei dele, tá quase impossível bater as horas. É isso aí, gente, que vocês aprendam um pouquinho a cada dia, nem que seja um de grão em grãozinho, mas se vocês colocarem os ensinamentos que eu demorei 45 anos, e tem gente que cobra fortunas pelo o conhecimento adquirido. Eu aí ao longo dos meus 45 anos eu aprendi, vocês vão ver que vale a pena e vão mudar de vida. E é isso aí.